Eucaristia. Jesus quis mesmo dizer isso? Imagina que Jesus quisesse te deixar uma herança. Não terra, casa, nem dinheiro, nada disso. Mas Ele mesmo. Exatamente isso que a igreja crê sobre a Eucaristia. E nos próximos minutos eu quero te mostrar por que os primeiros cristãos creram nisso, desde o primeiro século. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai te surpreender. Vamos começar. O batismo é o sacramento mais necessário. Sem ele não entramos no céu. Mas a Eucaristia é o maior. Por quê? Vamos lá? Porque todos os outros sacramentos são instrumentos que Deus usa para nos dar a graça. Na Eucaristia não recebemos apenas um instrumento, recebemos o próprio dador da graça, Jesus Cristo, real e verdadeiramente presente. O Catecismo resume isso numa frase famosa, no número 1324. A Eucaristia é a fonte ápice de toda a vida cristã. Tudo na igreja aponta para ela, porque ela contém todo o bem espiritual da igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. E o nome vem do grego Eucaristia, que significa ação de graças, porque Jesus na última ceia tomou o pão, o vinho e deu graças. A Eucaristia é ao mesmo tempo sacrifício, a missa, onde Jesus, por meio de um sacerdote humano, ele continua oferecendo o oferecimento do Calvário. E ele é sacramento, que se realiza na consagração da missa. A missa é a confecção da Eucaristia e a comunhão é a sua recepção. Lindo, né? Bom, mas tudo começa num dia incrível na cidade de Cafarnaum. Lembram de Cafarnaum na Bíblia? Na véspera, Jesus tinha preparado o terreno. Sentado numa ladeira do outro lado do mar de Tiberíades, ele pregou uma grande multidão. E movido por compaixão e como preparação para a promessa do dia seguinte, ele fez o milagre dos pães e dos peixes. Lembra? Alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. E ainda sobraram 12 cestos. Depois ele subiu o monte para orar em solidão, sozinho. E naquela mesma noite, ele atravessou andando as águas tormentosas do lago. E chegou com os discípulos a Cafarnaum. Tá lembrado? Percebe a lógica? Se ele multiplica pães e caminha sobre as águas, quem duvidaria que ele pode transformar pão em vinho no seu próprio corpo e sangue? Jesus estava fortalecendo a fé daquela gente, porque ele ia pô-lo à prova logo depois. Bom, mas daí na sinagoga de Cafarnaum, ele fez a mais incrível das promessas. Se você tem um Novo Testamento em casa, leia o capítulo 6 do Evangelho de João, inteirinho. Vale muito a pena. E lá Jesus vai nos dizer o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Verdadeiramente. E a reação foi imediata, lógico, né? Isso é muito duro, quem pode admitir? E o texto diz que muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Triste, né? Agora presta atenção, porque aqui entram 3 argumentos muito fortes. Primeiro, alguns dizem que Jesus falava simbolicamente, mas no original grego, a língua em que São João escreveu, a palavra do versículo 54 que traduzimos por comer seria melhor traduzida por mastigar. Não dá para ser mais literal que isso. Segundo, esse é marcado com asterisco. Olha só. Entre os judeus, a única ocasião em que comer a carne de alguém era usado figurativamente era para significar ódio a determinada pessoa, perseguir alguém com furor. E beber sangue de alguém significava castigá-lo com penas severas. Ou seja, se Jesus falava em sentido figurado, ele estaria dizendo que quem me odiar e me perseguir terá a vida eterna? Nenhum dos sentidos figurados que os judeus conheciam naquela época faz sentido nas palavras de Jesus. Só o sentido literal faz. E terceiro, Jesus nunca os teria deixado ir embora se essa deserção fosse simples, um simples mal entendido. Ele sempre corrigia. Quando Nicodemos entendeu errado o nascer de novo, Jesus pacientemente esclareceu. Quando os apóstolos confundiram o fermento dos fariseus com um pão de verdade, Jesus explicou que falava dos ensinamentos deles. Então, quando disse, destruiu esse templo e eu reerguerei em 3 dias, João explica logo que ele falava do templo do seu corpo. Mas e em Cafarnaum? Jesus não esboça o menor gesto para impedir que os discípulos o abandonem, nem para dizer que o haviam entendido mal. Pela simples razão
de que tinham entendido perfeitamente. O que lhes faltou foi fé. O Catecismo número 1336 diz que a pergunta, vós também quereis ir embora? Ressoa através dos séculos como convite do amor de Cristo. Está vendo a diferença? Depois de quase um ano, lá na última ceia, Jesus cumpriu sua promessa. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai falar que tomou o pão, deu graças e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. E aqui outro ponto importante. Isto queria dizer esta substância que tenho aqui nas minhas mãos, que agora começo a falar é pão, e ao terminar não será mais pão, mas será o meu próprio corpo. E o mesmo acontece com o cálice. Os apóstolos tomaram as palavras ao pé da letra, e a prova é que a conduta deles depois. Pensa comigo, se Jesus lançou mão de uma metáfora, se o que ele quis dizer era este pão é como que um símbolo do meu corpo, então todos os apóstolos entenderam mal. E através dessa interpretação errônea, toda a cristandade, até chegar os protestantes, passou a adorar um pedaço de pão, como se fosse um Deus. É totalmente sensato pensar que Jesus pudesse permitir que seus discípulos caíssem num erro tão grave. Sendo Deus, ele sabia que milhões de pessoas lhe prestariam culto sobre a aparência de pão. Se não quisesse estar realmente ali, ele mesmo teria induzido a idolatria. Isso é impensável. E os primeiros cristãos? Santo Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo São João, escreveu por volta do ano 107 que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador, Jesus Cristo. São Justino Mártir, no século II, ensinava que aquele alimento não é recebido como pão comum. De ninguém mais, além dos apóstolos, poderiam ter obtido essa crença. Eles estavam lá, eles podiam perguntar a Jesus, e certamente perguntaram. Agora, vale dizer com carinho, cremos nessa verdade, não por provas racionais, mas porque a Igreja de Cristo, que não pode errar em matéria de fé e moral, ela sim nos diz. As provas ajudam, mas a fé se apoia na autoridade de Cristo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.